Senhoras e senhores congressistas, convidados, observadores e autoridades, boa noite. Neste momento, damos início ao primeiro Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos Brasileiros, Seccional Rio Grande do Sul. Evento que marca a história da entidade e que abordará temas políticos, econômicos e sociais fundamentais à classe trabalhadora e ao desenvolvimento nacional. Para compor a mesa diretiva, teremos a honra de convidar a diretoria executiva da CSB e autoridades. Antônio Fernandes dos Santos Neto, presidente nacional da CSB. Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador do Ceará. João Alberto Fernandes, presidente da FENAD e coordenador da CSB no Rio Grande do Sul. Eliane Gerber, vice-presidente da CSB Nacional. Desembargadora Tânia Rickziegel, representando a presidência do TRT da 4ª Região. Sérgio Distman, vice-presidente da CSB Nacional. Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS. João Alfredo Bertolucci, FEDOCA, prefeito de Gramado. Marcelo D'Ambroso, desembargador do TRT da 4ª Região. Giovana Nicoletti, diretora do Sindojus. Roberto Bastos, do Sindicato do Vestuário e Calçados de Cachoeira do Sul. Antônio Roma, da Federação dos Movimentadores de Mercadoria do Rio Grande do Sul. Evaristo Pise, do Sindicato de Manequins, Modelos e Recepcionistas do Rio Grande do Sul. Tânia Antunes, conselheira da OAB e dirigente da AGETRA. Bianca Bertolucci, primeira-dama de Gramado. Andréia do Canto, vice-presidente do Sindicato dos Municipários de Uruguaiana. Terezinha Castro Arnaud, presidente Sindigeral. Mariana Melara Reis, presidente da subseção de Gramado da OAB, neste ato representando o presidente da entidade, Sérgio Arnaud. Márcia Trindade, presidente do Sindsama. Flávio Berneira, presidente da Amapers. Raul Fagundes, diretor da Federação dos Pescadores do Rio Grande do Sul.
Cosme Nogueira, presidente da CSB Minas Gerais. Registramos que muitos companheiros ainda se encontram na estrada por conta da votação de hoje na Assembleia. Senhoras e senhores, para iniciarmos oficialmente a cerimônia, convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Ouviremos agora o hino rio-grandense, que será executado pelo gaiteiro Jorge Clement.
Dando as boas-vindas a todos os presentes, vamos prosseguir com o primeiro Congresso Ordinário da Central dos Sindicatos Brasileiros, Seccional Rio Grande do Sul. Central que mais cresceu nos últimos 4 anos e que nasceu da vontade de se construir uma alternativa de organização para a classe trabalhadora, pautada na soberania do trabalhador sobre o capital. Com uma proposta inovadora, baseada no fortalecimento e na valorização dos sindicatos, desde a sua fundação, a CSB respeita e promove a pluralidade interna, assim como tem participado ativamente de todas as lutas da história recente do Brasil, contribuindo para os avanços conquistados pelo povo brasileiro. Vamos agora à exibição do vídeo institucional da CSB, preparado especialmente para os congressistas aqui reunidos. A CSB é a central que mais cresce no Brasil. Em 2017, completou 5 anos de fundação, 5 anos de muitos desafios e intensas lutas, que marcaram a trajetória da entidade e de seus dirigentes. A missão de se tornar um estandarte da bandeira getulista se consolida a cada dia no trabalho de construir uma sociedade que priorize os interesses coletivos, para defender os direitos de todos os trabalhadores brasileiros, promover a justiça social, a sustentabilidade e a igualdade de gêneros, além de contribuir com o desenvolvimento e o fortalecimento dos sindicatos, embasados na unicidade sindical e na defesa da estrutura financeira que sustenta as lutas. O índice de representatividade alcançado em 2013 se transformou hoje em mais de 700 sindicatos, 30 federações e uma confederação. A CSB é a 5ª maior central do Brasil, com uma ampla representação em todos os estados do país. Este grande crescimento foi fundamental para ampliar a atuação da central nas mobilizações e greves em defesa dos direitos. A CSB foi protagonista nas principais lutas, apoiando os sindicatos Brasil afora. Com
toda esta força, a entidade partiu para a realização de seu segundo Congresso Nacional. Em fevereiro de 2016, Brasília foi a sede do encontro que reuniu autoridades e centenas de dirigentes dos 4 cantos do Brasil. Lá, as teses da Central foram aprovadas e hoje servem de arcabouço para as lutas. Elas estão pautadas na valorização do trabalho como direito fundamental do cidadão, no fortalecimento do Estado para promover o desenvolvimento e na construção de uma sociedade justa. Nosso Congresso, meus companheiros e minhas companheiras, traz como lema central a independência, o desenvolvimento e a justiça social. Escolhemos esse tema porque entendemos que o primeiro slogan, independência econômica, é o nosso principal desafio. Através dele, teremos condições mais favoráveis para desenvolver os demais. Esta é a grande questão dos povos. Não é um problema novo. Aliás, é o principal desafio apontado por Getúlio Vargas, nosso grande timoneiro, há mais de 60 anos. Getúlio dizia que a principal questão a ser superada por qualquer país que busca a solução dos seus problemas é a independência econômica. Getúlio dizia: a independência política é um ato de força, que se prepara como revolução e que se concretiza num instante decisivo, criando uma nova ordem jurídica, traçando sobre o mapa continental os limites de uma nova soberania. Uma vez conquistada, ela se impõe como fato e como direito. Muito diversa é a independência econômica. Não provém de uma revolução, mas de um processo evolutivo que vai se completando pouco a pouco. Essa tarefa não é obra de uma geração. A independência econômica é um eterno processo de desenvolvimento. Acredito que hoje o Brasil vive engessado pelo domínio do setor financeiro, especialmente estrangeiro. Todos sofrem com isso. O Estado, porque está sem recursos. O setor privado, que não dispõe de crédito para investimentos. E o povo, que não tem serviço público nem emprego. Por isso afirmamos com todas as letras que o nosso desafio é acabar com a supremacia dos bancos, pois eles absorvem quase 50% da União e querem ainda mais. Essas teses defendem a necessidade da preservação dos ideais de Getúlio Vargas, das garantias da Constituição de 88, alertam para os ataques aos direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, o sistema financeiro brasileiro, as causas e soluções para a desindustrialização e questões fundamentais para as áreas de tecnologia, do serviço público e para a reforma agrária. Queremos dizer aos trabalhadores dessa central que estão numa grande discussão, que é uma central inovadora, é uma central que conquistou realmente o coração dessa cabocla que está aqui falando para vocês, descendente indígena, de negros, que veio para cá, para Brasília, para nós discutirmos e estamos preparados para ir para as ruas e não a construção dessa reforma previdenciária que prejudica os rurais, que com 30 anos nós já estamos doentes no campo, sujeitos a várias mazelas, doenças tropicais e várias outras situações. Queremos dizer para essa central que a política social é de suma importância para nós do campo, que precisamos alimentar o povo da cidade. O objetivo agora é colocar em prática essas ideias e os princípios getulistas, os direitos consagrados na Constituição Cidadã para assegurar o desenvolvimento e vida digna, com pleno acesso à educação, saúde, alimentação, emprego e oportunidades iguais para todos. Com este espírito que organizamos nossos congressos estaduais. Em 2017, 8 congressos percorrem o Brasil para discutir a realidade de cada região, traçar as estratégias de organização e as ações para superar os desafios. Em especial, a luta contra a reforma da Previdência e qualquer tentativa de corte de direitos ou contra o desmonte da estrutura sindical brasileira. Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás,
Santa Catarina e São Paulo darão voz aos dirigentes e trabalhadores para debater o cenário político e econômico, as necessidades locais, levar as teses da CSB para o Brasil inteiro e construir os rumos da central. Este é só o começo. Nossa luta pela garantia e ampliação dos direitos trabalhistas e previdenciários contra todo e qualquer tipo de retrocesso se amplia a cada dia. Com os ideais daqueles que fizeram e fazem a CSB, seguiremos em frente, organizados e incansáveis na busca de um Brasil que os trabalhadores merecem. This is the union movement. Esse é o movimento sindicalista. This is solidarity. Essa é a solidariedade que This is the hope for the human race. Essa é a esperança da raça humana. Long live CSB. Vida longa CSB. Long live Petrobras. Viva Petrobras. And long live popular power. Viva o poder do povo. Vamos juntos traçar estratégias, ações e transformar este congresso num divisor de águas em nossa história, aqui e em todo o país. Uma nação soberana e para todos os brasileiros. Este é o compromisso da CSB com o Brasil. A hora é agora. Acabamos de assistir ao vídeo institucional da CSB, em que se registraram as principais lutas e mobilizações da entidade desde a sua fundação. Registramos e saudamos agora a participação das autoridades presentes. Com honra e satisfação, anunciamos a presença de Terezinha Castro Arnaud, presidente do Sindigeral. Terezinha, por favor, pode levantar. Obrigada, já estava de pé. Terezinha é uma das companheiras que ficaram presas aí na estrada e se atrasaram um pouquinho. Rodrigo Calais, vice-presidente da CTB. Sérgio Spannerberger, presidente do PDT de Gramado. Jacó Schmleffel, secretário de Esportes de Gramado. Rúbia Friso, secretária de Turismo de Gramado. E Ana Paula Ferreira Cruz Beneman, secretária de Educação de São Francisco de Paula. Daremos início agora às saudações. Ouviremos inicialmente o presidente da FENAD e coordenador da CSB-RS, João Alberto Fernandes. Muito boa noite a todos, companheiras e companheiras que aqui estão. Eu gostaria de saudar a mesa, na pessoa do prefeito, que nos recebe nessa cidade, que deixa todo brasileiro orgulhoso, sua esposa, nosso candidato Ciro Gomes, desembargadora do tribunal, todos os representantes da mesa. Eu me sinto emocionado ao ver o nosso vídeo, porque só quem batalhou desde o primeiro momento para fazer com que a CSB se firmasse no cenário estadual e no cenário nacional contra todos os prognósticos que diziam que nós não iríamos ter vida longa, que nós não conseguiríamos formar uma central, hoje vocês podem ter certeza. E outra coisa, tem diversas coisas que eu tenho orgulho. E aqui nós temos companheiros que já são filiados à CSB, outros que estão se aproximando de repente para se filiar.
E uma das coisas que eu faço questão de chamar a atenção, sempre, é que vocês prestem atenção que as cores que a CSB adotou são as mesmas da bandeira brasileira. Aqui, todos podem ver o verde, o amarelo, o azul, que nos dão orgulho de ser brasileiros. Nós não temos mais nenhum outro compromisso. E com os trabalhadores, aqueles que nós representamos. Somos uma central pluripartidária. Respeitamos todo e qualquer companheiro, todo e qualquer partido. Não queremos colocar rótulo em ninguém, nem desqualificar ninguém pela sua preferência partidária. Mas fazemos questão de manifestar a nossa independência. Nós queremos, eu estava lembrando, ainda hoje, na chegada do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, que há uns anos atrás, em 98, em Caxias do Sul, ele veio participar de um evento dos administradores em Caxias e ele me chamou a atenção de um fato, que era a questão da dívida pública brasileira, que de lá para cá, naquela época, era 98. Ele usou palavras dele, de Cabral, de 1500 até 94, a dívida era uma. De 94 a 98, já tinha sido multiplicada em 4 anos, ela se multiplicou por 5. E de lá para cá, o galope foi muito maior e hoje nós sabemos que já passou da casa dos 3 trilhões. Ou seja, o povo brasileiro, o povo gaúcho trabalha para dar dinheiro para os bancos e para os rentistas. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vivendo uma situação horrível, com o governo do estado atrasando salários e uma série de coisas, e muita gente não sabe. Em 98, nesse mesmo ano, o governo, na época, renegociou a dívida do estado com o governo federal. O governo devia, na época, 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. De 98 para cá, se vão quase 20 anos, o Rio Grande do Sul pagou 23 bilhões de reais. E, pasmem, ainda devemos 51 bilhões. Então, meus amigos, nem sendo traficante de cocaína, nem fazendo os maiores negociatas do mundo, se consegue uma economia que faça só quem ganha, coisas que me deixam perplexo é quando vejo empresários, empreendedores, pessoas que deveriam estar atentos para isso, porque eles também estão sendo prejudicados, porque o dinheiro que vai para esse capital improdutivo que não gera nada. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho orgulho de ter como um dos meus ídolos o Barão de Mauá, que pouca gente conhece. Foi o primeiro banqueiro que existiu no Brasil e na América do Sul. Nos anos 1800 e alguma coisa, o Barão de Mauá foi o maior banqueiro. Ele era mais rico, a fortuna dele era maior do que a família real inglesa. E ele, que era dono do Banco do Brasil, foi dono do Banco do Uruguai, ele dizia: banco existe para financiar a produção. Dinheiro não gera dinheiro. O que gera dinheiro é trabalho e produção. Lá nos anos 1800, ele como banqueiro tinha essa visão. Infelizmente, hoje, o que se vê é gente com mentalidade que dinheiro gera dinheiro e cada vez vamos ganhar mais dinheiro. Preste atenção nas palavras que o Papa tem dito. E vamos ver se nós enxergamos um novo horizonte, algo mais palpável, que traga mais progresso real para o povo brasileiro, tão sofrido, tão vilipendiado. Nós estamos numa cidade privilegiada. Aqui, quem conhece Gramado, sabe, dificilmente vocês vão andar na rua aí, esses dias que vocês estiverem aqui, vocês não vão ver mendigo pedindo esmola nas ruas. Aqui, estava conversando com o prefeito, Gramado dá 5 mil empregos para Canela, para a cidade do lado aqui. É difícil arrumar mão de obra aqui, por quê? Porque aqui a maioria é empreendedor e a maioria trabalha, tem emprego para todo mundo, que é o que o trabalhador precisa. Para ter dignidade, o trabalhador só precisa trabalho, educação, saúde e outras coisas. É isso que eu quero para o meu país e é isso que eu estou na CSB para conseguir. Muito obrigado.
Vamos ouvir agora o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, o FEDOCA, que fará a sua saudação. Boa noite. Boa tarde, boa noite. Quero saudar a mesa, as autoridades, na pessoa do nosso presidente Antônio, dizer da nossa alegria em receber o nosso querido palestrante, ressaltar a admiração que eu tenho pelo senhor, dizer que o nosso presidente é uma pessoa encantadora e eu estou muito à vontade aqui com vocês. Evidentemente, vocês estão esperando os outros discursos, por isso que a mim cabe dar as boas-vindas a todos, desejar que vocês tenham excelentes dias e pedir ao presidente Antônio que conceda alguns intervalos nesses diálogos, nesses debates, para que vocês possam conhecer nossos pontos turísticos, desfrutar da nossa gastronomia e saber o quanto nós amamos vocês. Um abraço e bom evento. Para uso da palavra, a vice-presidente da CSB Nacional, Eliane Gerber. Alô. Queria saudar a todos, nosso presidente Antônio Neto, nosso ex-ministro e governador Ciro Gomes, nosso prefeito João Alfredo, nosso coordenador da CSB, Fernandes, os desembargadores e autoridades aqui presentes, meus companheiros que compõem a mesa e a fila de trás. Queria saudar cada um de vocês, homens e mulheres que estão aqui nesse auditório, que vieram a Gramado para fazer 4 dias de intensa discussão e formação sindical. Cada um de nós aqui, cada um de vocês, está construindo esta central, construindo esta regional a partir deste congresso. Cada um de nós aqui tem uma importância sem fim para esta central sindical. Nós estamos num momento muito feliz, muito importante, que é a formação da nova diretoria desta central para organizarmos a luta sindical no Estado, levar a nossa bandeira, né? Discutir todas os nossos desejos, discutir e planejar as nossas ações. Eu estava dizendo para o nosso presidente Antônio Neto lá fora, enquanto o ex-ministro falava, né, dava a sua entrevista, eu disse a ele: meu presidente, não quero chorar, mas eu quero te dizer do quanto eu estou feliz e orgulhosa deste momento. Todas essas cenas que esse vídeo mostrou, eu tive a honra e o orgulho de estar presente. Cada um desses momentos. Então, a gente sabe que central quer construir, aonde nós chegamos e por que chegamos, por que estamos aqui. E eu tenho certeza que essa alegria e esse orgulho toma conta de cada um de nós que está aqui. E tomará conta de cada um de vocês que estão chegando na nossa central, que são bem-vindos à nossa central. Tem lugar para todo mundo, gente. Nós faremos uma grande central sindical dos sindicatos brasileiros no Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito obrigado a todos, um bom congresso. Registramos e agradecemos a presença do presidente da JS-PDT-RS, João Henrique Sela. Ouviremos agora uma breve saudação da conselheira da OAB-RS e dirigente da AGETRA, Tânia Antunes. Boa noite, senhoras e senhores. Quero saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, Antônio Neto, demais autoridades já nominadas pelo protocolo, e na pessoa da minha querida amiga desembargadora Tânia Requisígio,
quero saudar a todas as mulheres sindicalistas e trabalhadoras presentes nesse encontro. Estou aqui hoje representando a AGETRA, Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul, representando o nosso presidente João Vicente de Araújo, e trazer um abraço a cada um de vocês, em especial à Central, na pessoa do Antônio, desejando muito sucesso a esse congresso. Dizer que é um momento, a CSB realiza esse congresso num momento muito importante da história do nosso país, um momento de grandes dificuldades, um momento em que nós temos um congresso, eu diria que, em sua grande maioria, comprometida moralmente e eticamente, um congresso que não tem legitimidade para legislar e alterar leis protetivas dos trabalhadores do nosso país. Dizer, Antônio, que é um momento extremamente importante que a CSB e todas as centrais, que todos os sindicatos do nosso país estejam efetivamente mobilizados, debatendo com as categorias, debatendo com os trabalhadores, esse momento. Porque só os trabalhadores, já dizia aqui o presidente, só os trabalhadores, só a força do trabalho é capaz de produzir um país desenvolvido. Não podemos deixar que os interesses da especulação financeira, seja do capital internacional, seja do capital nacional, restringam direitos, achaquem os trabalhadores, e não podemos permitir que um governo ilegítimo que está no comando do nosso país nos delegue o tronco como destino. Porque hoje eu amanheci, fui surpreendida com a notícia das mídias, e me senti muito abalada, e digo aqui, bastante emocionada agora, que é um momento muito triste para o nosso país, dizer que um governo como este tutela, chancela o trabalho escravo num país como o nosso. Nem a ditadura militar foi capaz, foi audaciosa o suficiente para impor tamanha restrição de direitos sociais. Não foi capaz de violar direitos para achacar a cidadania do nosso país. Penso e tenho certeza que a AGETRA, assim como as outras categorias, assim como a grande maioria da Justiça do Trabalho, não vai permitir que a retirada de direitos, que a violação de direitos e garantias constitucionais sejam implementadas. Mas, para isso, precisamos que os trabalhadores estejam mobilizados e que as centrais sindicais e os sindicatos estejam firmes, combativos nessa luta. Quero deixar aqui o meu abraço, dizer que contem com a AGETRA é uma parceira na luta por garantias e proteção aos direitos e à cidadania de cada um de vocês, de todos os brasileiros. Um abraço. Fará uso da palavra a desembargadora federal do Trabalho, Tânia Rickziegel, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Boa noite a todos. Uma saudação à mesa, na pessoa do presidente Nuno Neto, nas autoridades, no nosso ex-ministro e sempre ministro Ciro Gomes, nas mulheres que aqui estão, vou fazer a saudação, então, na nossa presidente da OAB, na doutora Mariana. Uma saudação especial, muito especial, a todos vocês que estão aqui nessa noite. Para mim, hoje estar aqui representando o Tribunal Regional do Trabalho é um motivo de orgulho. O Tribunal Regional do Trabalho sabe, entende e está aberto a todos vocês. Represento aquela justiça que muitos, por muitos e muitos tempos, excluíam e achavam que ela era uma justiça de 3ª ou 4ª linha. Se ela assim fosse, hoje ela não sofreria tanto como está sofrendo nos dias de hoje.
Ela sofre porque ela representa e representa muitos. É a justiça da paz social, da pacificação social. Quantos aqui estão que bateram naquela porta e foram atendidos? Tenho certeza que sim. E é para isso que nós, eu e o desembargador Marcelo, lá estamos. O dia que recebi a diretoria da CSB no meu gabinete foi motivo de muito orgulho para mim. Receber vocês na nossa casa, a Justiça do Trabalho é a casa de vocês. Foi uma alegria muito grande receber alguns, eu vejo aqui alguns rostos que estavam lá naquele dia, e disse que viria aqui e aqui estou. Né? Estava rezando para que desse certo. Vocês precisam saber da importância de cada um de vocês nesses 4 dias que aqui estarão. É fundamental a união, o debate para esse momento que nós vivemos no nosso país. E precisamos também de vocês para que a Justiça do Trabalho se mantenha. Ela sofre hoje muitas ameaças, e todos vocês sabem. Uma vez que aquela que defende muitos está ameaçada e podendo até ser extinta, não sei o que será do nosso país. O país que precisa da Justiça do Trabalho. O país que precisa da justiça. Quando um dos pilares nossos se vê ameaçado, um povo está ameaçado. E a Justiça do Trabalho se vê ameaçada nos dias de hoje. Vocês são muito importantes, eu fico muito feliz de estar aqui no Congresso da CSB, fico muito feliz com a caminhada da CSB, tenho acompanhado os 5 anos, embora pareça um pouco, mas para mim vocês já fizeram muito. Vocês fizeram muito e muito farão. Eu e o desembargador Marcelo, amanhã vamos acompanhar parte das palestras e dos debates de vocês. Estaremos aí entre vocês para ouvir sugestões e dizer que a nossa casa está sempre aberta para todos vocês. Muito obrigada. Registramos a presença do vereador Azevedo, representando a Câmara Municipal de Cachoeira do Sul. Convidamos agora o presidente da CSB, Antônio Neto, para o seu discurso. Boa noite, companheiras e companheiros. Está fraco. Boa noite, companheiras e companheiros. Temos que aquecer aqui. Eu quero começar saudando a mesa, cumprimentando o prefeito Fedoc e a esposa, dona Bianca, pelo prazer e a honra de estar conosco aqui, recebendo na 2ª cidade do Brasil que mais recebe turistas, que é Gramado, essa cidade linda. Minha esposa, que está me assistindo agora lá em São Paulo, deve estar profundamente invejosa de eu estar aqui, porque ela adora esta cidade. Saudar o ex-governador, ex-ministro, eu vou chamar o nosso companheiro Ciro Gomes, nosso pré-candidato a presidente da República, que tem sido nós o convidamos para participar da abertura em Fortaleza, que os companheiros têm um apreço muito grande, os cearenses têm um apreço muito grande pelo Ciro, e quando fizemos o congresso da CSB do Ceará, os companheiros foram convidados, ele nos deu a honra de participar, fez uma palavra para nós na abertura, que a partir dali eu não consegui fazer congresso que eu não colocasse o Ciro para fazer uma palestra magna para cá. Todo mundo quer ouvi-lo, porque ele está dizendo aquilo que nós sentimos, está traduzindo o momento político do Brasil e apresentando alternativas num projeto nacional desenvolvimentista muito importante para a reconstrução desse Brasil como um todo. Ciro, sempre uma honra grande. Saudar a desembargadora Tânia Rickzigel, acertei o nome? É difícil. O desembargador Marcelo D'Ambrosio, que estarão conosco amanhã aqui, porque esse congresso, diferente de outros congressos, ele parte 2 dias em que nós formamos e informamos os companheiros e as companheiras. No 3º dia, fazemos o debate das teses do congresso, das moções, elegemos uma diretoria para a regional. E neste congresso especial, estamos fazendo uma outra coisa,
que ao lado do Congresso estará tendo aqui a reunião dos advogados trabalhistas dos sindicatos, discutindo as diretrizes que a Central está dando para os seus sindicatos de como se comportar nesse novo momento da reforma trabalhista. Então, saudar aqui os nossos desembargadores e lembrando que o Tribunal Regional aqui do Rio Grande do Sul é um dos mais progressistas em suas teses, na sua doutrina, na aplicação do direito do trabalho. Saudar os demais companheiros da executiva, né, os componentes da mesa, os delegados, observadores, os convidados, em especial as mulheres, nossas delegadas, nossos convidados, né, que é sempre muito importante. E eu vou quebrar o protocolo aqui, porque hoje é um dia de muita emoção para nós aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero anunciar aqui duas coisas que eu gostaria de falar antes de dar umas palavras mais diretas. Eu quero anunciar uma especial filiação para nós aqui dentro. Nós tivemos a honra de recebermos essa semana a filiação da FESERGES, aqui do Rio Grande do Sul. Está aqui o companheiro Sérgio Arnold, presidente da federação, que eu gostaria que ele viesse até aqui. E também a companheira Terezinha, que é presidente do sindicato Sindigeral, para que eu pudesse mostrar diferenciado que ele é, e diferenciado que é esse sindicato e essa federação, receber aqui um mimo da Central. Isso aqui, Sérgio e Terezinha, foi feito para o nosso Congresso Nacional, é uma xilografia de um maranhense, né, que é um afiche que Picasso fez para a Federação Sindical Mundial, e com a queda do Bloco Socialista, esse afiche foi roubado, sumiu. E a gente tinha um pôster, e nós resolvemos transformar esse pôster numa gravura muito importante. Então eu queria que vocês... Esse é o símbolo da luta da classe operária no mundo, um prêmio que Picasso deu pelos 10 anos da Federação Sindical Mundial. E eu queria, Sérgio, que você rapidamente pudesse dar... Esse aqui são as filiações. Exatamente. Olha aqui, por favor, Sérgio, a palavra é sua. A minha saudação a todos os congressistas, através do meu abraço do Antônio Neto, a todas as autoridades, na pessoa do ex-ministro Ciro Gomes, ao povo de Gramado, através do seu prefeito e a sua esposa, e dizer da nossa alegria e nossa satisfação de, após recebermos a visita do Antônio Neto, na nossa casa em Porto Alegre, promovemos uma reunião extraordinária do nosso Conselho de Representantes, que é o órgão máximo de deliberação da FESERGES, e decidimos pela filiação e pela formalização dessa filiação, pela identidade política, ideológica e de proposta de trabalho que nós identificamos na CSB. Da mesma forma, o Sindigeral realizou sua Assembleia Geral Extraordinária e, nesse espaço de tempo, pudemos vir aqui consolidar e conviver com vocês nesses dias que, para nós, serão dias históricos. Muito obrigado a todos. Por favor, uma foto da nossa filiação aqui. E tem também a filiação da federação, que o Sérgio também está lá, né? Está no outro envelope aqui. Alessandro, já começa aqui. E aqui está a ata de filiação da FESERGES. Uma salva de palmas, por favor, companheiros. É uma honra tê-los conosco. Vamos construir juntos. Vamos. A segunda proposta que eu tenho para esta plenária é que, na luta da construção dessa nossa central, nós tivemos a perda de um companheiro aqui que nós tínhamos um apreço profundo a ele. O companheiro Adair Antunes, presidente do Sindicato dos Músicos aqui do Rio Grande do Sul, que tinha sido preso pela ditadura, torturado, e na luta da reconstrução democrática esteve sempre à frente e ajudou-nos a construir. Infelizmente perdemos, faleceu o Adair. Então eu queria propor que o nome desse congresso, o patrono desse congresso, fosse o companheiro Adair Antunes, em homenagem à história de luta e à história de construção que sempre esteve ao nosso lado. Quero que vocês saibam, do Sindicato dos Músicos, o apreço que nós tínhamos por ele e temos por vocês do sindicato. Então,
que se consigne na ata que esse congresso se chama Adair Antunes, em homenagem ao nosso companheiro que tanto deu à luta da democracia, à luta da organização. A desembargadora falou corretamente, essa reforma trabalhista, entre aspas, a gente até chama ela, desembargadora, de deforma trabalhista. Ela veio para atacar em especial 2 organismos do Estado, um é a Justiça do Trabalho e outro é o Ministério Público do Trabalho, que são parceiros ímpares do movimento sindical. E também mexer com os brios dos dirigentes sindicais, porque o movimento está posto para que nós, com muito otimismo, diferentemente de algumas visões sobre essa reforma, nós vamos trabalhar o seguinte: até a aprovação dela, valia a pena você berrar, espernear, fazer mimimi. A hora que foi sancionado, bom, agora esta é a realidade, 11/11, ela vai começar a valer. Então está aqui o veneno, quais são os antídotos? Essa é a nossa função, preparar os dirigentes sindicais, discutir com os nossos advogados trabalhistas como é que nós vamos criar antídotos para todas essas maldades que tentaram fazer contra nós. Nós temos experiência, nós enfrentamos a ditadura, não foi diferente. E se voltarmos lá atrás, jornada de 8 horas no mundo, muita gente morreu para ter jornada de 8 horas, não saiu de graça. O Dia da Mulher, que nós celebramos no 8 de março, foi fruto de uma luta de operárias tecelãs numa fábrica nos Estados Unidos, que o patrão, com raiva delas, que queriam diminuir jornada e melhores condições de trabalho, fechou a fábrica, tocou fogo na fábrica, matando 120 companheiras. Ou seja, a luta das mulheres também não é uma luta gratuita das conquistas que alcançamos até agora. O 1º de maio, são 9 companheiros que foram enforcados em Chicago. Os Estados Unidos não celebra 1º de maio como Dia do Trabalho, é agora em setembro, e ele se envergonha disso, porque ele condenou à morte, à forca, 9 operários que lutavam em melhores condições. Ou seja, a nossa luta sempre foi isso. Para a classe operária, para o povo trabalhador, nunca foi fácil. Nós estamos no momento, e esta central tem esse papel de qualificar seus dirigentes, formar seus dirigentes para enfrentar esse momento. Então nós temos ouvido falar, falou o João Fernandes, olha, o Fernandes falou aqui sobre a questão do juro moratório. Nós estamos preparando uma estratégia de voltar àquilo que Getúlio fez em 32, a lei de usura, a lei anti-usura, ou seja, precisa parar com isso aqui, precisamos tabelar esses juros. E não é o juro da Selic, porque nós vínhamos acompanhando os centrais, fazendo sardinhadas na Paulista em frente ao Banco Central, por um juro que está lá, 8,25 agora. Mas a Casas Bahia, o Eletro, o Pão de Açúcar, todos eles não são atividades comerciais. Eles são agentes financeiros, de juros de 400%, 500% ao ano. Não dá para nós, em sã consciência, no país com 14 milhões de desempregados, com toda a indústria sem dinheiro para investir, sem condições, os bancos, os 4 principais bancos, têm os lucros absurdos que estão tendo. Alguma coisa está errada. Precisa mudar esse estado de coisa. E é por isso que nós temos a clareza que a proposta apresentada por um governo nacional desenvolvimentista que possa mexer com essas questões, a gente tem que apresentar isso e discutir. E nós temos papel importante nisso. A elite. E olha, Ciro, no meu Face outro dia alguém falou assim: você está denunciando quem são as elites? Olha que coisa louca. É isso também nós vamos ter que traduzir para o povo, de maneira simples. São aqueles mesmos senhores dos engenhos, o dono da Casa Grande lá, que quando da abolição da escravatura ficaram com tanto ódio dos negros do Brasil, que os jogou à margem, os abandonou, preferindo contratar mão de obra internacional, mão de obra de fora do Brasil, sem treinamento algum para fazer aquilo que os negros já faziam há muitos anos. Mas aos negros, não. Isso era patrimônio meu. Imagine que eu vou pagar coisa para esse cara. Então vieram italianos, vieram espanhóis, vieram de toda parte do mundo, chegavam aqui, ganhavam casa, salário, e iam aprender a fazer aquilo que o negro fazia. E aos negros foram abandonados. Por isso que os principais pontos de miséria e de pobreza, você vai encontrar, infelizmente, os companheiros da raça negra. Isso é uma dívida histórica que nós temos,
E eu acho que nós não podemos pensar que de onde vem isso? Vem dessa elite. Essa elite são os escravocatas de 88, de 1888. Vejam vocês que ficaram indignados, derrubaram até o império por causa da famosa Lei Áurea. Se imaginem vocês, nós todos aqui somos bastante militantes para saber, se não houvesse um salário mínimo no Brasil, eles não pagariam o salário mínimo. Quantas prefeituras ao longo do Brasil pagavam um salário e completavam com abono esse salário? Não é, Cosme? Você tem uma federação de servidor público municipal, paga um salário e complementa com abono, para que possa chegar ao nível do salário mínimo. Mas quando for aposentar, esse nosso companheiro funcionário público municipal, o que receba, vai se aposentar com o valor que está no salário, não com o abono. Ou seja, a elite é essa 10, 20 famílias, 300 famílias no mundo, e aqui no Brasil, esses bancos, donos da comunicação. Só no Brasil, a empresa de comunicação pode ter jornal, rádio e televisão. Ciro, em algum lugar do mundo, você é um homem vivido, existe isso em algum lugar do mundo? O New York Times tem rádio, tem televisão? Não tem, não pode. Fale nós, como nós falamos, de democratização da comunicação no Brasil, que queremos que Rede Globo quer ficar com o canal, fica com o canal TV, mas não vai ter jornal, não vai ter rádio. E aí nós somos inimigos da democracia. E é para isso que nós precisamos aprender, estudar cada vez mais os dirigentes sindicais, para fazer o povo simples compreender o porquê que existe inflação, o porquê que eles querem todo dia botar aquela sala com 51 milhões de reais em nota ali para que a gente fique, e o povo pobre cada vez mais tenha nojo de política, se afaste da política, porque isso não é para você. Imagina que coisa horrorosa. Não. Política é coisa séria. Política é coisa importante. Eu vinha falando na van que nos trouxe do aeroporto para cá, que as pessoas não sabem, o povo mais pobre, a classe operária, os trabalhadores, e às vezes muitos de nós não sabem a importância do voto. Aonde é definido a lei do inquilinato? Um enorme número de brasileiros pagam aluguel. É no Congresso Nacional, que tem feito uma lei do inquilinato. A lei do salário mínimo é votado lá. Você pega uma prefeitura, em que pese todas as restrições que foram feitas pela Constituição, tirando os poderes, mas veja a importância do vereador, no sentido efetivo de você fazer uma gestão na cidade, da Câmara, da Assembleia Legislativa. Então nós precisamos convencer a classe operária, convencer os trabalhadores, que o momento é muito sério. Enfrentarmos a reforma trabalhista, isso é uma obrigação, é nosso métier, e nós temos aí grandes condições de enfrentá-la, porque, senhora desembargadora, o brasileiro é um povo abençoado. No assodamento que foi feito esta lei, eles cometeram tantos crimes e foram tão assodados que mexiam num cantinho aqui, esqueciam do reflexo lá longe. Fizeram coisas inconstitucionais, coisas inconvencionais, ou seja, desprezaram as convenções internacionais, que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, quando essa cortina de fumaça acabar, nós vamos realmente restaurar a verdade e mostrar ao povo brasileiro que isso não serve a ninguém, serve aos interesses do capital maior. Veja, quando teve uma palestra, um encontro nos Estados Unidos de advogados trabalhistas com empresários, o empresário falou: como? Eu não posso demitir e trocar todo mundo? Não posso reduzir salário? Que raio de reforma trabalhista vocês fizeram? Isso não serve para nada. Ou seja, querem mais. Isso é um saco sem fundo. Quanto mais cai lá dentro, mais vai precisar colocar. Então, companheiros, é com muita honra, com muito orgulho, com muita emoção, e aqui tem companheiros que estavam no primeiro dia que a gente decidiu construir esta entidade. Assim como disse a Eliane, nós decidimos construir uma coisa que nós não sabemos como construir. Temos dito sempre, mas nós sabemos o que não devemos fazer. Ou seja, ninguém nos ensinou a criar uma central, mas nós sabemos o que nós não devemos fazer ao criarmos a nossa central, ao elegermos a nossa central. Por isso, meus companheiros, quero que vocês, nesses 3 dias seguintes,
possamos sair daqui com muito mais conteúdo, mais forma, mais organização para enfrentar essa luta. Porque o ano que vem, além de ser o ano inicial da lei, né, ela começa em novembro, mas 2018, as principais categorias, só o ano que vem voltarão a negociar, ou seja, a gente esteja preparado para enfrentá-la, mas acima de tudo tenhamos a consciência de que ou nós mudamos toda essa questão política, ou nós efetivamente vamos continuar caminhando do jeito que estamos. Bom congresso para todos nós. Senhoras e senhores, vamos receber agora com uma calorosa salva de palmas o ex-ministro Ciro Gomes para proferir sua palestra. Boa noite a todos e a todas. Eu quero muito agradecido por esse privilégio, cumprimentar todas e a todos, me permitindo a mesa ilustre saudá-la toda e a todos os circunstantes, em algumas pessoas. A esse amigo, irmão que a vida me deu, Antônio Neto, ele não falou, mas eu sou amigo do Antônio Neto desde o tempo que eu tinha cabelo, né? Isso já vai muito longe do passado. E graças à força dele, assim, a esse tipo de sindicalista bravo, valente, que tem essa energia que transforma dificuldade em coragem, nós ali, talvez era 31 de dezembro, ou 27 de dezembro, quase fim do governo Itamar Franco, e o ministro da Fazenda, ele estava lá arrancando a participação dos trabalhadores no resultado e o abono dos aposentados. Pouca gente sabe disso, mas foi graças à força do Antônio Neto e esse ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Portanto, é um reencontro de amigos queridos de muito longa data. A brava e querida e valorosa gente Galdéria, eu quero cumprimentar nas pessoas do João Alberto Fernandes, que coordena nosso congresso aqui, da Eliane, que merece ser vice-presidente, presidente, mas na verdade representa o lado mais interessante da Central dos Sindicatos Brasileiros, que é o lado mulher, que ela lidera com muita qualidade e talento. Quero cumprimentar a Sua Excelência a desembargadora Tânia Reck-Ziegel, cumprimentá-la por si, pela presidência do tribunal, felicitando pelas suas palavras, não desespere, o Brasil não aceitará jamais o fim da justiça do trabalho. Tudo tem um limite, né, e nós já estamos tateando esse limite quando, por exemplo, precisamos nos manter ativos, nós estamos obstruindo a partir da rua, por exemplo, o avanço sobre a questão previdenciária. Em nenhuma circunstância tramitará uma emenda à Constituição, acredito, por mais que eles possam tentar, nós ainda temos força na população brasileira. Quero também cumprimentar Sua Excelência, o desembargador Marcelo D'Ambroso, é uma honra cumprimentá-lo aqui, repartir consigo essa mesa, e deixei para o fim, por saudação muito especial, a esse casal de companheiros meus, o prefeito, né, que é o João Alfredo, ele mora onde a gente passa férias, né? E é meu companheiro do PDT e a sua esposa, dona Bianca, que vai ser a nossa deputada federal. Eu cumprimento neles a toda a nossa militância do PDT. Bom, vocês viram discursos excelentes, com grande conteúdo, curtos, breves, como tem que ser. E eu fico encarregado de preparar uma boa noite de sono, né, para todos aqui, porque a organização me encarregou de conversar consigo ao redor de 45 minutos sobre o ambiente socioeconômico, político em que vocês atuarão, que vocês têm que atuar, ao cabo dos quais eu necessariamente tentarei responder questionamentos, ouvirei críticas, antagonismos, enfim, livremente, sem qualquer tipo de restrição. Eu tenho tentado resumir essa complexa situação brasileira com algumas frases que ambientam um pouco de onde eu vejo o problema do nosso país. Primeiro, eu me recuso, e tenho tentado comover os auditórios com esta recusa, a ver o Brasil rachado, dividido nessa divisão mesquinha, onde não cabe o Brasil na sua complexidade, na sua maravilha, nos seus tormentos, que é essa ideia vã, estúpida, de nos dividir odientamente entre coxinhas e mortadelas. Isto não cabe o Brasil nisso. E é preciso que a gente se livre urgentemente dessa miudice, porque o Brasil precisa pensar.
E o momento não será lá na frente, quando pipocar dos foguetes, as musiquinhas de televisão, as câmeras lentas que faz todo mundo parecer interessante e tal. É agora. E o papel de uma liderança sindical energizada, como a que vocês representam, como a Central, a CSB representa, tem um elemento central, vital, nesse desenho que o Brasil precisa, que a sociedade brasileira comece a rabiscar para o seu futuro. Se é assim, se o Brasil não cabe nessa miudice, eu tenho proposto aos auditórios que a gente faça uma reflexão no socorrendo da história. Porque a história, ela pacifica um pouco as paixões. Ela nos permite olhar, um olhar com certa distância daqueles momentos de paixão, de ódio, de simpatias, né, que é natural na vida humana. Pois bem, e eu não quero ir muito longe não. Em 1980, eminente desembargadora, o Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. E a China, já com 800 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. Ou seja, ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, o Brasil e a China representavam a mesma coisa, só que o Brasil, com 130 milhões de habitantes, era relativamente muito mais rico e muito mais desenvolvido do que a China. Hoje, a China representa 12,5% do comércio mundial e o Brasil representa o mesmo 1% do comércio mundial. Nós temos um problema. Basta olhar assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu para que a China descolasse de um lugar de equivalência relativa, inferioridade ao Brasil, para ser exorbitantemente superior ao Brasil, em tão pouco tempo, e nós estivéssemos atolados? Ora, o que aconteceu foi que, reparem bem, o Brasil de 1980 para hoje tem crescido, na média, 2% ao ano apenas. Por isso que a história é importante para a gente olhar com uma certa distância, para ver que tem uma coisa estruturalmente errada, modelarmente errada. Não se trata de conjuntura A, B, e a gente já mergulha em duas que são típicas para a gente entender o que é que eu estou querendo dizer, não como reflexão para o passado, mas para as pistas da inteligência do problema e o desenho do futuro, que é o que nos deve comover. Pois bem, por que o Brasil só cresceu 2%? Essa é a grande questão que nós temos que fazer. E se a população, no mesmo período, cresceu 1,7%, o Brasil cresceu, a renda por cabeça, que é uma mera estatística, ridículos, criminosos 0,4% ao ano. Ou seja, nós estamos estagnados há quase 4 décadas, por média. Isto aconteceu porque, agora eu puxo um pouquinho mais para trás, porque o Brasil era tangido por um modelo estrutural, pode-se criticá-lo, pode-se elogiá-lo, pode-se odiá-lo, pode-se amá-lo, como aconteceu, foram muitos conflitos políticos, mas o Brasil foi tangido da Revolução de 30, liderada por um extraordinário gaúcho brasileiro de São Borja, não é? Getúlio Vargas, que é o patrono dessa central sindical, que tem merecido, para minha emoção, a lembrança sempre reverenciadora, sempre homenageando, sempre filialmente carinhosa do Antônio Neto, num tempo em que se espanca o legado, se até explicita a necessidade de se espancar o legado do Vargas. Pois bem, é entender isso aí, para compreendermos algumas coisas, e a exaustão disso que nos dá a pista do futuro. Quando aconteceu a Revolução de 30, o Brasil não era nada, sob o ponto de vista econômico. 82% do povo moravam no campo, 18% apenas moravam nas cidades, e a nossa gente vivia plantando para comer. Uma agricultura de subsistência sem qualquer expressividade. E os excedentes econômicos eram extraídos naquilo que o Antônio Neto já relatou aqui, do latifúndio, da monocultura do café cá para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. É evidente que o café não era tão para baixo aqui, porque aqui já era o gado e era uma coisa diferente à parte da média brasileira. Santa Catarina, por exemplo, por influência de gaúchos, não tem grandes propriedades. Já a metade sul do Rio Grande do Sul, que é a mesorregião que mais regride no país, do ponto de vista econômico, era caracterizada também por esse tipo de propriedade, latifúndio, de oligarcas rurais, etc, etc. Nessa data, genialmente, os brasileiros do tempo, liderados pelo Getúlio, resolveram modernizar a economia do país. E modernidade econômica, na data, era símbolo de industrialização.
Então pensaram os do tempo, vamos livrar o Brasil da monocultura, do atraso, e o caminho para essa modernidade é desenharmos uma indústria nacional brasileira. Qual indústria? Ora, o que é que o Brasil está importando do estrangeiro com grande volume? O que o Brasil está importando do estrangeiro com grande volume revela que nós já temos um mercado aqui no Brasil, portanto, cabe fazer nascer uma indústria que produz aqui o que nós, esse mercado, queremos, mas ela deve nascer com um tamanho que ela sacie a necessidade da demanda do consumo nacional e gere um excedente para exportar ao estrangeiro e por esse caminho nós vamos enricar. Bom, fizeram a lista da substituição de importações e veio a primeira pergunta, que lá como cá, o Brasil é um país que tem um baixíssimo nível de formação de capital nacional. Os economistas chamam isso de formação bruta de capital. Na prática, é o que a gente produz menos o que a gente consome, que nem em casa. O que é que sobra para a gente melhorar de vida? Entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. Né? É aquilo que a gente vai fazer um puxadinho, vai melhorar a reformazinha de casa, vai comprar um carrinho melhor, sei lá, vai fazer umas viagens para Gramado no fim do ano, etc, etc. Naturalmente, depois de Fortaleza, que também, né, é um lugar onde eu moro e vocês passam férias. Né? E o prefeito, quando está muito cansado, está convidado para passar uns dias lá em Fortaleza, nas praias do Ceará. Pois bem, na época não tínhamos os capitais privados, porque eles eram muito baixos, como hoje, e eram politicamente muito ariscos a essa novidade. Eles se sentiam ameaçados por essa emergência de uma novidade que tirava o chão do oligarca rural, né? E por isso houve uma revolução de 30, houve uma contra-revolução em 32, morreu gente, em 35 houve um pátio, em 37 outro golpe, né? Em 46 outra ruptura, em 54 um suicídio, em 55 a 57 1000 tentativas de golpe, em 64 um golpe, em 68 outro contra-golpe. Isso tudo é a luta de um Brasil moderno tentando nascer, hostilizado por um Brasil antigo, da República Velha, que vai trocando de roupa, mas é a mesma gente escravocrata, latifundiária, oligárquica, que tem horror a povo. Né? Tem horror a povo, tem horror a uma concepção em que as maiorias têm o direito de viver com dignidade. Então, vendo assim as coisas, o que aconteceu na data, para entendermos o problema de hoje e do futuro brasileiro? Os revolucionários decidiram tangenciar o conflito político, de desenhar um modelo de construção de poupança de capital em casa, e resolveram criar uma dinâmica de dívida pública. Ou seja, nós íamos fazer uma indústria nascer e a infraestrutura correlata a ela, sem desenhar capital nacional. Íamos tomar dinheiro emprestado do estrangeiro. Não era uma imprudência, como hoje pode parecer. Por quê? Porque o capital internacional, no passado, especialmente depois da guerra, tinha uma característica muito interessante. Eu andei pesquisando nessa experiência que eu tive na academia lá fora, e o Brasil passou 30 anos, mais ou menos, tomando dinheiro emprestado na seguinte condição. 3 anos de carência, a gente tomava $1 bilhão hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, e tinha 12 anos médio para pagar em prestações esse empréstimo. E o juro médio era de 3% ao ano. Então os camaradas pensaram, olha, eu pego $1 bilhão nessa condição, abro uma companhia siderúrgica nacional, ou abro uma Petróleo Brás, ou abro uma Eletricidade Brás, ou aço uma siderúrgica Brás, ou uma telefone Brás, etc, etc. E na hora que eu fizer esse negócio, 1 ano, 2 anos, 3 anos de faturamento da Petrobras, mais que paga, que ainda tem 10 anos para frente para pagar. Então danaram a tomar dinheiro emprestado barato lá fora e abrir Brás e estrada para as Brás andarem, e telefonia para as Brás se comunicarem, energia para as Brás se energizarem, e assim foi se construindo o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. O que aconteceu? Para o bem, esta dinâmica produziu a 15ª economia industrial do mundo em apenas 35 anos. É muito importante em tempos de depressão coletiva, de descrença, o nosso povo todo dia é bombardeado com uma crença de que o Brasil é um país sem jeito, que aqui está tudo ferrado, que aqui não nada dá certo. Isto é mentira. Olhando a nossa própria história, é da nação brasileira o exemplo mais extraordinário de desenvolvimento da história do capitalismo mundial. Agora nós vamos perder esse lugar para a China. Mas o segundo lugar não é desonroso, é uma proeza que prova que não tem defeito genético na nação brasileira. Quando nós ordenamos nossas energias, nossas inteligências, quando a política não falha, nós produzimos esta proeza. Viramos a 15ª produção industrial do mundo ali em 1980.
Chegamos, em 1980, a colher na indústria 1/3 da nossa produção. E a indústria tem essa relevância porque ela é que paga valores salários, ela é que agrega valor, ela é que, enfim, que refere à modernidade. Hoje em dia tem a economia do conhecimento, que é a novidade, que nós temos que botar aí junto com essa outra coisa que é de desenvolvimento retardatário, mas na data era a indústria e só ela, mais ninguém. Em substituição, uma agricultura extensiva, uma pecuária extensiva, que agregava muito pouco valor e era só para o mercado interno. Pois bem, para o bem nós produzimos a 15ª economia industrial do mundo, mas para o mal, o Brasil que temos aí fora também é produto das consequências deste modelo, de algumas imprudências dele, de algumas imprevisibilidades, portanto não havia maldade nisso, porque ninguém pode também prever tudo, não é? E aí o que aconteceu? Eu vou resumir em dois argumentos. Primeiro, lembra que era 82% do povo morava no campo e só 1/3 na cidade, ou só 20% na cidade? Isso inverteu em 30 anos. O Brasil é o mais sofisticado fenômeno de migração campo-cidade da história da humanidade. Nem a Índia, nem a China contemporâneas, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, permitem regulatoriamente ondas migratórias deste volume. E aí está o colapso das cidades do país, desafiando, né, a questão da mobilidade, desafiando os serviços públicos, desafiando a infraestrutura urbana, desafiando uma série de coisas, inclusive territórios para o baronato do crime organizado, que nem sequer a polícia ou a ambulância consegue entrar em vastas extensões do território urbano brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, 90% do povo brasileiro hoje mora em 0,64% do território. Nós somos 206 milhões de pessoas, 90% delas estão morando em 0,64% do território, menos de 1% do território. Isto é um problema, é um desafio que tem um ângulo aí. O mais comovente, entretanto, para mim, para nós outros aqui, eu creio também, não é este dado, vamos dizer, sequela do velho modelo, porque a população foi para a cidade procurar um emprego bom, decente, com salário, com carteira assinada, com a proteção que o campo, até muito recentemente, não dava. E ainda tem um filho de Santa Margarida, porque quase sai aquele outro nome agora, né? Porque agora eu sou um cara delicado, não falo mais palavrão, né? Mas o filho de Santa Margarida agora apresentou no Congresso Brasileiro. Está melhorando, não está grande, está assim, mais ou menos. Mas eu segurei, ia saindo. Mas imagina como é que você deve chamar um cidadão que apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei que restaura no campo brasileiro, eminentes desembargadores, a ideia da remuneração indireta, de maneira que deve se descontar do salário mínimo do trabalhador rural a moradia e a comida, que era o que se dava aos escravos. Então não é retórica de que tem uma turma com saudade, zangada com a princesa Isabel até hoje, né? Tem aí um filho de Santa Margarida que merecia aquele outro, né? Aquele outro nome, depois no outro ambiente com menos senhoras eu digo o que é que eu queria dizer, né? Pois bem, o que é que aconteceu com esse modelo? Ao empatarmos volumosíssimos capitais públicos e endividar o futuro da nação, para não, o conflito de construir poupança doméstica não inviabilizar o modelo, nós produzimos a mais brutal concentração de renda entre todas as economias organizadas do planeta. Com todas as melhoras que o Brasil experimentou, e já estamos retrocedendo gravemente, o Brasil segue sendo, entre todas as economias organizadas do mundo, a que patrocina os piores indicadores de concentração de renda do planeta. E o modelo, ao produzir essa contradição, morreu. Morreu porque ele dependia desse tipo de capital que sumiu da realidade humana. Aquilo que era um dinheiro de longo prazo e barato virou o que os americanos chamam de smart money, em tradução literal, dinheiro esperto. Na verdade, dinheiro eletrônico, virtual, operado por garotos de 20 e poucos anos em Wall Street, que é um bequinho lá em Nova York, e na hora que a gente vai dormir aqui no Rio Grande do Sul, está amanhecendo o dia na Malásia. Troca o garoto, o computador é o mesmo, como quem joga um videogame, ele fica olhando ali no mundo inteiro quanto está rendendo no curto prazo o título A, B, C, D, ou de lugar tal, de praça tal, e vai trocando bilhão de dólar para cá, bilhão de dólar para lá, 10 bilhão de dólar para cá, 10 bilhão de dólar para colar, de maneira que todos os países do mundo que montaram suas estruturas de desenvolvimento, dependendo umbilicalmente dos fluxos internacionais de capital, quebraram. E aqui está a primeira explicação da crise de modelo no Brasil. A segunda é uma obviedade, que também aí tínhamos uma ditadura, não quiseram ver. As tecnologias, durante este processo,
tomaram uma velocidade, uma centralidade na decisão de consumo jamais vistas na história da humanidade. Então, repare uma coisa, quando o Juscelino Kubitschek trouxe a linha de montagem da primeira automóvel no Brasil, foi uma linha de montagem usada da Volkswagen na Alemanha. Pegou lá a linha de montagem na Alemanha e trouxe para o Brasil. Pois bem, o que era a diferença? O Fusca, e os alemães botaram a linha de montagem novinha em folha lá. O Fusca que saía da linha de montagem nova lá na Alemanha era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem em São Bernardo. Qual era a diferença? É que essa linha de montagem usada produzia um Fusca por dia. E a linha de montagem alemã, extraordinário ganho de produtividade, produzia 3 por dia. Mas a decisão do consumidor era o mesmo Fusca. Hoje isso dramaticamente mudou. Não existe mais como imaginar competição entre retardo tecnológico e ponta. E isto não é trivial. Não estou falando, né, das nossas aspirações de um iPhone 8, um iPhone X, não estou falando disso. Estou falando de meios de diagnóstico médico, de química fina, que é uma coisa que a gente não pode mais abrir mão, porque, caramba, tem um filho doente, eu quero para ele a melhor droga, a melhor tomografia, a melhor ressonância, e o serviço público vai ter que prover isso crescentemente no mundo inteiro, o que é absolutamente natural. Mas estou falando da informática, que está embarcada, por exemplo, em tudo. Na apresentação aqui da nossa comovente vida institucional, no cartão de crédito que a gente passa para pagar o hotel, enfim, tudo hoje está movido à tecnologia de ponta e o modelo não viu. Então o modelo morreu ali em 80. Qual é a tragédia brasileira? Todas as energias políticas, todas as inteligências brasileiras, quando esse modelo morre, estávamos, e eu já estou dentro porque isso é ontem, eu já estava virando deputado estadual, já estava no movimento estudantil, e nós não queríamos saber de discussão de modelo. Nossa agenda era um consenso que tinha que ser muito raso, senão a dispersão era instantânea, pela redemocratização do país. Antônio Neto, todos nós aqui já estávamos nessa luta. Então a gente ia discutir, não, o Estado intervém, não intervém no domínio econômico, faz sentido ter estatal, não faz sentido ter estatal, regula o mercado de trabalho, não regula, protege, esquece tudo isso aí. Isso é assunto para outra hora. Agora nós queremos democracia. Anistia para voltar nosso povo que foi expulso, queremos eleição direta para todo mundo e queremos refundar a institucionalidade do país numa Assembleia Constituinte livre, soberana e democrática. Outra grande notícia para a minha geração, nós ganhamos todas. Ou seja, esta descrença que hoje ronda o jovem brasileiro, essa desconfiança da política, essa coisa é produzida. A nossa geração acredita no milagre da política porque, companheirada, nós ganhamos todas. Tudo. Nós queríamos ganhar aquilo e não deixamos por menos nada. E os caras queriam fazer anistia relativa, a gente só fosse se for ampla, geral e restrita. Constituinte tem que ser livre, soberana e democrática. E era cheio de adjetivo, fomos lá e ganhamos todas. Por isso que a gente acredita no milagre que a política ciclicamente pode fazer. Porém, o velho modelo estava ali, insepulto, em escombros. E nossa agenda não cuidou disso porque havia emergência. Aí, redemocratizamos o país e elegemos o Tancredo Neves, que era um velho homem do nacional desenvolvimentismo, ministro do Getúlio. Enfrentou o golpe contra o Jango, enfrentou o golpe do parlamentarismo, foi primeiro-ministro, estava pronto para entender o desenho novo que o país precisava de um novo modelo. E aí, tragédia. Nem o pior teatrólogo, né, grego, se escrevesse uma tragédia em que 25 anos depois de luta democrática, você ganha a luta e na véspera da posse, o cara que ganhou morre. Se o Sófocles, eu tenho dito hoje em dia, se o Sófocles escrevesse isso na velha Grécia, a turma dizia, peraí, Sófocles, pegou pesado, aí não dá para acreditar não. Pois aconteceu conosco. E resultado, foi ao poder um homem do velho regime, com quem nós tínhamos feito um entendimento para redemocratizar o país. E nós todos corremos para proteger o velhinho lá, o Sarney, porque sabia lá o que ia acontecer. Se forçasse a mão, os militares diziam, está vendo? Democracia não presta para nada, derruba, calma, estamos ali, nós tudinho, já deixa o negócio de crise, é outra coisa, vamos proteger o Sarney, vamos fazer a Constituinte, depois a gente se vira e tal. Pois bem, e o defunto lá, do velho modelo morto, e agora começa a feder, começa mau cheiro. Qual é o mau cheiro? Inflação.
porque o velho modelo não se financiava mais e começou então a se financiar doentiamente na inflação. E a inflação no Brasil, ao contrário dos manuais de economia, para a gente entender contemporaneamente as coisas e ver a pista do futuro, não era uma doença da moeda. A inflação no Brasil era uma negociata, porque todo mundo que tinha excedente financeiro protegia o seu excedente na correção monetária, nos títulos indexados do governo, e a inflação ficava no lombo da classe trabalhadora e das classes médias que não tinham excedente financeiro. Resultado, nós passamos aí um tempão com este grande problema e, ao invés de discutir o novo modelo, passamos a discutir a febre de novo. Não é mais a redemocratização, é o combate do flagelo inflacionário, que de fato não dava para fazer nada, nem desenhar modelo, nem coisa nenhuma, porque ninguém queria nem ouvir falar. Só nós temos que resolver esse problema aí. Atacamos esse problema com um truque muito sério, muito bem intencionado, aí eu já era ministro da Fazenda, ajudei a fazer, que foi o Plano Real. Mal comparando, é como se você tivesse um corpo que tem uma infecção muito grave, caso cirúrgico, e o sintoma mais grave é uma febre muito alta. Todo mundo aqui que tem um filho e tal sabe que ninguém pode deixar a febre passar da conta, porque dá convulsão e tal. Então você tem que tratar a febre. Mas uma vez tratada a febre, você tem que tratar da causa da febre, porque febre não é doença, a febre é um anúncio que o corpo infectado manda dizer, né? Ele anuncia que está infectado com aquele sintoma. É o corpo brigando ali com o agente infeccioso. Até médico acaba está se virando para ser, né? É só para acordar uma pessoa que estava dormindo ali. É só já que vai terminar, viu? E aí o que acontece? Nós tratamos a febre, tivemos um sucesso extraordinário e o Fernando Henrique leva o doente para a farra. Leva o doente para a farra, não tem mais febre, vamos para a farra, vamos para a farra, vamos para a farra. Foi descrito aqui o que aconteceu. A dívida brasileira, que agora não tem mais inflação, o real fechou essa porta, mas o defunto e sepulto não estava resolvido, o novo modelo, passamos a financiar o desequilíbrio estrutural do Brasil com dívida. E aí é chocante, companheirada, chocante mesmo, porque parece conversa de economista, mas isso é o que interessa concretamente para o povo. Sabe o posto de saúde que não funciona? Não funciona porque o dinheiro que é arrecadado não vai para lá, vai para cá. Sabe a violência impune e não sei o que está por aí? Não funciona por quê? Porque o dinheiro que não vai para lá, vai para cá, para onde eu estou falando aqui. Para bem dizer, e não incumprir a conversa, hoje 50% do orçamento brasileiro, para ser exato, 48,2%, vão para a rolagem da dívida. E isso não é dinheiro nominal, não, é dinheiro dos impostos da sociedade. E se você, em regime não inflacionário, bota na dívida, é porque não botou na educação, na segurança, na saúde, na infraestrutura, no salário, nas aposentadorias, etc, etc. Isto é um conflito distributivo. Que a grande razão da política é administrar de forma não selvagem, não violenta, o conflito distributivo, recursos escassos versus apetites, né? Desejos e vontades, etc, etc. Pois bem, criamos uma dívida explosiva, mas podíamos, a essa altura da nossa reflexão aqui, perguntar, mas e sim, a conversa não era que o Brasil cresceu só 2% ao ano, e a causa é basicamente a morte do modelo, e como é que com o Fernando Henrique a coisa pareceu ficar diferente, o povão bateu palma e ficou feliz? Por quê? E aí nós precisamos entender isso para o futuro, não é? Ainda continuo com a mesma tese de que a gente precisa conversar, desarmar a bomba, dialogar, reunir as melhores inteligências de todo lado, porque o problema é tão grave e complexo que não dá para um lado só resolver. Acreditem no que eu estou dizendo, e eu sou da luta. Mas veja bem, o Fernando Henrique faz o quê? Quando a gente cessa o imposto inflacionário, isto vira renda no povo. Porque se eu tirava via o imposto inflacionário, eu paro de tirar, o povão fica com dinheiro no bolso e a prestação do Ricardo Eletro fica fixa. E o povão sabe como é, ainda acha que aquilo é só até a eleição, porque tinha visto o cruzado lá atrás e tal. O que acontece? 24 horas depois do fim do imposto inflacionário, o povão vai ao consumo. E fica feliz, acredita que agora vai, e tende a endeusar o governante que aparentemente lhe deu aquele milagre, né, de uma renda instantaneamente melhorada, sem que tivesse ganho em produtividade, sem que tivesse mudado a patamar da produção, a estrutura da indústria, nada, não aconteceu nada, mas simplesmente eu podia consumir 100 e passar a poder consumir 200, assim. E esse é um santo, eu vou beijar a mão dele e vou votar nele para o resto da vida, etc, etc.
E aí? O buraco está lá, o modelo é um tal. Então, desequilíbrio estrutural, que agora toma uma novidade. Depois da gente exagerar na dívida interna e externa, o Brasil produz, porque o mundo está mudando, um passivo em relação às contas com o estrangeiro. E isso cada sindicalista precisa dominar para ajudar o povo a entender. Se você dissesse, para essa conversa aí e faz em 2 minutos, 3 minutos, um resumo do que é o essencial. É este ponto aqui da nossa reflexão. Por quê? Porque a gente não compra dólar. E a gente não quer nem saber se o William Bonner, hoje no Jornal Nacional, ao lado da notícia de que o Senado anulou a decisão do Supremo Tribunal Federal e mandou o Aécio voltar livre, leve e solto para o Senado, e a anarquia segue em Brasília, né? A baderna segue em Brasília, a impunidade segue em Brasília, ele anunciou que a taxa de câmbio era R$ 3,12 por dólar. Então o que é que eu tenho com isso? Não estou ligando para isso, mas tem. A gente não compra dólar, mas eu tenho repetido, a gente compra pão. E pão é trigo, e o Brasil não produz trigo com suficiência, portanto tem que comprar trigo e pagar com dólar. Se eu precisava, quando o Lula entregou para a Dilma, de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo, e quando a Dilma caiu, eu precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão subiu. E a renda da população caiu pela metade, a renda relativa. Eu não compro dólar, mas eu ando de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é diesel. E o Brasil adotou com esta gente a estúpida, a genial política, não sei, eu estou ficando velho, né, de exportar petróleo bruto barato, e 60% do óleo diesel dos nossos ônibus e caminhões são importados do estrangeiro e paga em dólar. Então, quando o Lula entregou o governo para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, o preço da passagem subiu e a estudantada foi protestar na rua. Lembram? As manifestações, não é 0,20, não sei o que e tal, começa ali a desconstituição. A gente não compra dólar, mas é forçado a usar remédios circunstancialmente. Por a loucura de termos aberto mão de um projeto nacional, não temos política industrial, não temos uma política focada de ciência e tecnologia, 80% da química fina dos remédios que nós consumimos são importados. Então eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. E eu, quando o Lula entregou para a Dilma, precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol. Quando a Dilma foi derrubada, eu precisava de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O Tilenol dobrou de preço. Compreendem isso? Isto é a chave da gente entender o problema brasileiro a futuro. Pois bem, e aí nós chegamos ao tempo presente. Com o Lula, pode também ter sido muito diferente e foi bem mais consistente. Mas, igualmente, o que nós vivemos, de novo, foi um ciclo de consumo mais longo, mais consistente, menos desonesto, flagrantemente mais honesto, eu diria melhor, mas igualmente insustentável, porque não houve um novo desenho de modelo. E, por uma atipia, nós conseguimos mais ou menos 7 anos, 8 anos de expansão do consumo. Baseado em quê? Em ganho de produtividade, em expansão do investimento, em expansão do aparato industrial? Nada disto. Baseado em 2 fenômenos, ambos insustentáveis. Quando o dólar encarece, a gente perde grana. Quando o dólar desvaloriza, a gente ganha poder de compra. Então, repare bem, por especulação, quando o Lula toma posse e o desequilíbrio do Fernando Henrique, a taxa de câmbio era de R$ 9,20 no dia 1º, eu estava lá, ministro. No dia 1º de janeiro de 2003, esqueça a inflação, se fosse hoje o valor, nós estaríamos usando R$ 9,20 para comprar um dólar. Já aprendemos que nós não compramos dólar, mas nós precisaríamos de R$ 9,20 para comprar um dólar de pão, de remédio e de passagem de ônibus. Com o Lula, 8 anos depois, a gente estava precisando de R$ 1,75. Ou seja, a renda relativa, a capacidade de consumir da sociedade brasileira, por essa manipulação da taxa de câmbio, melhorou expressivamente na constância do governo Lula. E isso explica a substância do carinho merecido, da popularidade extraordinária merecida que o Lula viveu. Mas teve um outro fato, o modelão morto estava lá. O desequilíbrio estrutural derivado do colapso do modelo estava lá. O desequilíbrio na conta com o estrangeiro agora não só estava lá, como tomou volumes absolutamente assustadores. E é com esses números que eu vou terminar nossa reflexão de hoje à noite. É que o Brasil
viveu um ciclo absolutamente exótico de explosão nos preços das mercadorias tradicionais que a gente produz e vende para o estrangeiro. Então, repare bem, quando o Lula ganhou a eleição para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E aí, veja bem, o câmbio explode para 4 e o desequilíbrio na nossa conta externa vem de quê? E eu explico aqui. Vem do fato que nossa felicidade, isso é o grande equívoco da humanidade, saiu da busca no ambiente espiritual, romântico, amoroso, da paixão, né, da serenata, da insurgência revolucionária, até dos equívocos da viagem lisérgica para um ambiente pragmático, materialista. Hoje, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo, maravilhosamente excitada por uma oferta global, eu dou conta de praticar com a minha renda apertada. E isto é uma reflexão que está nesse livro novo que eu estou lançando, é a base da crise existencial da meninada, por exemplo. Por que se mata com tal displicência nos bairros pobres do Brasil? É porque a meninada nasceu nessa coisa aí. Ser feliz é ter o tênis, é ter o Tommy Hilfiger, é ter o iPhone 10, é ter não sei o quê. O menino não tem renda para isso. E ele fica frustrado, todo dia a vida manda para ele uma decepção, uma frustração, os símbolos elementares, iconográficos da aceitação dele pelo grupo, a menininha vai se apaixonar pelo outro que tem e ele não tem, e aquilo vai sendo uma revolta, que acaba fazendo dele um cara, e aí a desestruturação das famílias, e, enfim, todo um drama que está acontecendo, e a desespiritualização consumista, que vai matar o planeta se nós não acharmos um caminho de interrompermos isso. Mas isso é outra digressão. O fato é que esta onda consumista, entre nós brasileiros, nos faz desejar um padrão de consumo que nós não temos as condições de empreendê-lo. No passado, nós tínhamos a condição de empreender, mais ou menos, nesse nacional desenvolvimentismo industrializante e tal. Hoje, nós não temos. Sabe a química fina, 80% dos remédios importados. Sabe a informática? 100% importada. Sabe os telefones celulares? Todos importados. Sabe os novos materiais dos paletó da gente que não amassa, como não amassava no passado, as fibras? Importados. O diesel dos nossos ônibus? Importados. A gasolina do nosso carro? Importados. Hein? O trigo do pão, do macarrão, da pizza? Importado. E o que acontece? Para isso cresceu qualquer coisinha, se apresenta um buraco gigante na conta do Brasil com o estrangeiro para pagar tudo isso. Mesmo um carro montado aqui no Rio Grande do Sul, 80% do valor dele, a mecatrônica, onde está o coração econômico do valor de um carro, são importados. E o resultado prático é que quando a gente cresce qualquer coisinha, se apresenta um buraco gigante. Se a commodity está alta, a gente vai enganando e passando para o ano que vem. Se a commodity está baixa, a gente quebra. Quebra como? Desvaloriza a moeda. E ao desvalorizar a moeda, eu tiro metade da renda do povo e dizer, desce daí, negada. Vocês estão pensando que o céu é perto? Não é não. Desce todo mundo, parou, acabou a brincadeira, acabou a viagem. Lá atrás com o Fernando Henrique, agora com a Dilma. E esta é a circunstância brasileira. Hoje, de tanto abusarmos de não enterrar o defunto, ou de não consertar o novo modelo, que é o que nós precisamos, de um projeto nacional de desenvolvimento, nós estamos com 3 obstáculos ao crescimento, e se isso for verdade, dá para eu parar aqui, porque salta evidentemente a terapêutica, os remédios para isso. Primeiro, de tanto desequilíbrio pela taxa de juros, que foi denunciado aqui brilhantemente, eu não preciso repetir, o Brasil está na seguinte situação hoje. Todas as empresas grandes estão fazendo caixa menor do que a conta que vence do banco. Então, todas as empresas. As famílias, 40 milhões de brasileiros estão negativados no SPC hoje. 40 milhões de brasileiros, nossos compatriotas, estão negativados hoje no SPC. Portanto, pelo consumo das famílias e pelo investimento das empresas, não tem desenvolvimento, não tem crescimento. E, evidentemente, temos que fazer alguma coisa e não será o individualismo dos bancos, o espontaneísmo, coisa, não vai acontecer. Tem que ser uma economia mista e há como fazer isso daí. Né? Segundo, as finanças públicas. E aí o número do Rio Grande do Sul é chocante. Repete aí, Fernando. Devia 7, pagou 20. Devia 7 quando fez o acordo. Pagou 23 e está devendo 50.
Isto é o Brasil. O Rio Grande do Sul está no limite, não está pagando os funcionários, o Rio de Janeiro está no limite, não está pagando os funcionários, Minas Gerais, mas a boa companhia deles é que 23 dos 27 estados em 2018 chegarão lá. A União Federal está com um déficit anualizado de 12 meses de hoje para trás de 179 bilhões de reais. É o maior buraco em conta pública da história da República Brasileira. Com toda esta amargura, o buraco é de 179 bilhões de reais. Evidentemente que o caminho de arrochar, de ferir direitos, etc., para ganhar a confiança do mercado, que é a lógica deles, nunca funcionou em lugar nenhum do planeta. E não vai funcionar aqui também. É preciso entrarmos numa dinâmica de consertar a conta pública, e o caminho aqui não tem conversa. Agora a onça vai ter que beber água. Foi tão longe a brincadeira, que agora nós temos que entrar no conflito político da formação bruta de capital. Não dá para resolver a equação do colapso financeiro público pelo caminho do corte de despesa. O que não justifica que a gente deixe qualquer despesa sem criticar. Qualquer uma. Eu sou campeão de austeridade. Nunca vivi governador, prefeito de capital, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, não tem um dia de déficit. Mas repare bem, no Brasil e na Letônia, são dois únicos países do mundo que não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresarial. Não vai mais poder ficar assim. No mundo, o tributo sobre herança dos ricos vai de 40% nos Estados Unidos a 47% em alguns países da Europa, e o menor da Europa é 32%. No Brasil, o limite máximo de cobrança de imposto sobre heranças dos ricos é de 8% na Constituição. Só que os estados, como o Rio Grande do Sul, do jeito que está, com a dificuldade que está, cobra 4%. E aí quer arrochar funcionário, picar salário de servidor público e não cobra. O Ceará cobra 8%, que é o limite máximo da Constituição. Mas nada justifica que a gente não entre num debate de tornar mais progressivo o sistema tributário brasileiro. Ou seja, e terceiro, para terminar, e eu não quero lhes cansar mais do que já fiz, o Brasil tem que resolver essa equação estrutural de dependência do estrangeiro. Felizmente para nós, o que não é verdade para a Argentina, nem para a Venezuela, nem mesmo mais para o México, praticamente nenhum país da América Latina tem a condição estratégica que nós temos. Com 4 complexos industriais, onde o Brasil mais ou menos já está gastando dinheiro, onde o Brasil, em 3 deles, tem algum avanço tecnológico respeitável, e aonde o Brasil tem uma institucionalidade capaz de assumir a tarefa, o Brasil vira o jogo do desequilíbrio externo. Continuaremos com um grande drama do eletroeletrônico, do computador, da informática, etc., mas complexo industrial do petróleo e gás. O buraco é 25 bilhões de dólares. Isso aqui a Petrobras sabe fazer, o dinheiro já está sendo gasto e é só questão de decisão política. Nós vamos verticalizar todo o complexo industrial do óleo e gás no Brasil e, de quebra, o biocombustível. Isso aqui emprega muita gente, mas basicamente bota menos 25 de gasto lá fora e mais 25 aqui dentro, sendo que a gente passa a exportar não mais petróleo bruto, mas valor agregado, industrializado, com emprego no Brasil. O complexo industrial do agronegócio, só para dar uma ideia a vocês, a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitivas do mundo, que a nossa, importa 40% dos seus custos de produção. Tem 3 fabriquetas de fertilizante da Petrobras que não abastece 15, 20% do mercado. O resto é tudo importado do estrangeiro. E as multinacionais estão querendo comprar para fechar. Para fechar as empresas no Brasil, como compraram uma empresa de biotecnologia, de negócio de diabetes, não sei o que, em Minas Gerais, e fecharam. Para reserva de mercado do Brasil, porque eles já têm escala global, não querem competição no mercado de 206 milhões de bocas. Terceiro, o complexo industrial da saúde. Só para dar um número, esse ano a União Federal, na crise ferrenha que nós estamos, vai comprar do estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares de complexo industrial da saúde. Fármacos, prótese, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, coisa que com engenharia reversa, você na metade sul do Rio Grande do Sul, no Alto Solimões, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, enfim, nas regiões mais pobres, como a compra governamental é protegida pelo OMC, você pode juntar jovens da universidade, incubar
e o governo comprar com engenharia reversa, você copia, enfim, não quero lhes cansar mais do que, mas estou mostrando o meu entusiasmo, porque o Brasil tem saída. E por fim, o Complexo Industrial da Defesa. Sem que o povo saiba, e também não precisa saber de todos os detalhes das coisas, nós estamos gastando mais ou menos 200 bilhões de dólares por ano com o aparato industrial de defesa. Comprando, né, míssil, foguete, munição, avião, enfim, essas coisas aí todas, né, GPS, etc, etc. Tudo gerando emprego fora. Isto aqui é enriquecedor para burro. Para burro. O avião de transporte mais pesado que existe, mais brilhante que existe do mundo, chama Hércules C-130. A nossa Embraer acabou de desenvolver um avião que simplesmente bateu o Hércules C-130 em desempenho, porque recebeu encomenda da nossa Força Aérea e fez. Se você fizer a compra governamental dirigida para isso, o Brasil tem capacidade, e aqui nós estamos falando de microeletrônica, propulsão nuclear, foguete, satélite, onde vai abrir a porta para a economia do conhecimento, que é o futuro. Mas isso é a outra palestra. Muito obrigado pela sua atenção.